Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. A gravação está aqui iniciada para mais um episódio do Imagina Se Pega no Olho. Bom, a gente vai ser obrigado, querido ouvinte, a fazer mais um daqueles episódios em que a gente vai colocar política no seu gibizinho. Ora. Pode ficar chateado, pode ficar... Apesar que eu acho que as pessoas que ouvem a nossa pequena, porém fiel, seleta audiência não é formada. Tem sempre, né? Um desavisado que cai. Desavisado, enfim. Então, este é um momento em que a gente deixa como os marqueteiros gostam de falar, o disclaimer, né? Ou seja, saiba que vai ter política no seu gibizinho. Aliás, mais até do que isso, eu diria até que vai ter gibizinho na sua política, ou algo assim. Enfim, a gente trouxe aqui mais uma vez o Bruno Andreotti. O Bruno é um dos caras do Quadrinheiros, que é talvez um dos sites de quadrinhos mais legais hoje, atualmente em atividade. Site e podcast também, né? Enfim. Sim, tem um podcast incrível. Já teve com a gente aqui antes, a gente estava falando de super-heróis e fascismo a respeito de Alan Moore. Agora a gente vai falar, obviamente, também um pouco de super-heróis e fascismo. Ou alguma coisa nessa vibe, né? Enfim. Pois é. O Bruno está lançando um livro bastante, eu acho que oportuno, era essa palavra que eu estava procurando, num momento bastante oportuno, chamado Verdade e Justiça, o Superman das origens à América de Trump. E eu quero começar, na verdade, perguntando um pouco a respeito de uma tagline que vocês estão... Tagline, eu tô marqueteiro pra caralho, né? Bens a Deus. Mas essa frase que vocês estão usando como divulgação do livro, que é: para entender os Estados Unidos, não olhe para a Casa Branca, olhe para o céu. Exatamente. De que maneira você pegou nisso? Você chegou no tema desse livro, né? De que maneira você consegue enxergar que, quando a gente analisa a história do Superman, a gente está analisando de alguma forma também a história dos Estados Unidos? Bom, obrigado antes de mais nada, Thiago, obrigado, Gabriela, aí pelo convite, né, por estar aqui de volta com vocês aqui no podcast, né, e também, claro, né, obrigado por estar abrindo espaço para a gente divulgar o projeto. A ideia, na verdade, o livro, ele é uma versão da minha tese de doutorado, né? A minha tese de doutorado chama Verdade e Justiça, Fascismo e Americanismo nas Histórias do Superman, né? Então, mas eu defendi lá no começo de 2023, na verdade, a ideia da tese, né, essa história de, né, como a gente discutiu no episódio que eu participei aqui, né, e o Maurício também, né, participou, essa história de você, né, dessa coisa de você associar super-heroísmo a fascismo, ela vem desde o Alan Moore, ela não é nova, tal, mas vira e mexe, ela é reatualizada, e a partir dessa problemática eu resolvi fazer a tese. Só que ao fazer a tese, né, durante o processo de pesquisa, né, eu entendi que não dava, né, assim, ou então seria uma omissão muito grande da minha parte, né, falar de fascismo, né, porque a ideia era só pegar o fascismo, mas ao ler as histórias, do
processo de pesquisa, eu percebi que não dava para dissociar, no caso dos Estados Unidos, né, de você também, ao falar de fascismo, abordar a questão do americanismo, né, que é uma ideologia identitária ali, né, dos Estados Unidos, né, próprio da nação, né, uma espécie de ideologia cívica deles ali, né? Então não dava para dissociar uma coisa da outra, né? Então essa foi a ideia da tese, e isso que foi me mostrando, né? Toda vez que eu ia, né, discutir essas relações entre autoritarismo, democracia, fascismo, americanismo, né? Não são a mesma coisa, né, mas eu via que não dava para dissociar. Então a pesquisa ela teve que abordar, né, por conta da própria, a gente pode dizer assim, da uma própria imposição da própria fonte, né, que estava me dizendo que eu não conseguiria abordar uma coisa sem a outra, né. E aí, dentro desse ponto, né, o fato é que a ideia do livro, né, então a ideia do livro não tem só a tese reescrita, mas ela está atualizada, né, porque, por exemplo, tinha um capítulo ali que pegava dos anos 90 até o início dos anos 2000, aí, talvez até os dias de hoje, que não deu para eu desenvolver durante o período ali, né, do doutorado, que são 4 anos, e aí eu consegui desenvolver posteriormente, né, e mais 2 capítulos ali que vai ter um só sobre as representações cinematográficas e outro ainda sobre essa questão dessa disputa que tem hoje em cima do próprio papel do Superman, que é um pouco o que está na capa do livro, né, que né, a capa tem do lado né, o que seria o Superman, do outro lado o Trump, né, vocês devem ter visto isso, né, quando a Casa Branca publicou, eu achei que era fake news, eu não acreditei quando eu vi, né, mas a realidade sempre surpreende, né, que assim, eles publicaram, né, vocês publicaram um perfil, aliás, uma foto do Trump de Superman escrito Verdade, Justiça e o American Way. Eu falei, puta, não acredito, assim, não, é demais pra minha cabeça, né. E aí, né, e essa disputa que tem sobre, né, o personagem, né, a partir daí, então tem essas atualizações, e aí, né, essa frase, né, esse slogan, né, para entender os Estados Unidos, não olhe para a Casa Branca, olhe para o céu, é isso, assim, porque o Superman, ele é esse personagem culturalmente importante, né, os autores, claro, né, isso não é algo transcendental, os autores que trabalharam com o Superman desde muito cedo, né, entenderam que ele representava alguma coisa ali, ou deveria representar algo, né, de muito importante ali dentro dessa estrutura cívica, né, dos Estados Unidos. Então os autores eles vão cada vez mais ir por esse caminho, né, o Superman vai ser identificado, né, com esses valores cada vez mais, e cada autor que passa por ele meio que, né, quer trabalhar isso de alguma forma, isso vai sendo reforçado, de maneira que, se você olhar para o Superman, se você conseguir, né, ver as várias fases, como ele muda historicamente, você tem ali uma expressão muito forte da própria história, da própria política dos Estados Unidos, né, ele pode dizer que é quase um termômetro ali do que está acontecendo, né, das angústias, dos medos, dos sonhos dos Estados Unidos, né, e aí, claro, né, como ele foi um personagem apropriado também por outro, né, praticamente o mundo inteiro, né, principalmente ele tem influência aqui no Brasil principalmente, né, a gente acaba vendo também nele algumas questões até globais, né, de valores universais, que isso vem muito dos anos 2000 para cá. É isso um pouco que trata mais a parte final, mas basicamente é isso. A ideia é essa, assim, se você pode olhar, né, se você quiser entender realmente, você olha para o céu, né, para fazer uma referência ao slogan agora do filme, né, do Superman do James Gunn. É isso, não olhe para a Casa Branca, olhe para o céu. A ideia foi essa. E a gente está falando você estava falando de um momento de disputa, né, sobre a figura do Superman. Eu acho que a gente consegue claramente enxergar isso, né? A partir do momento que eu li as primeiras informações a respeito do livro, de imediato, assim, me veio, ao mesmo tempo em que a gente tem a disputa entre os fãs, né? Ou seja, tentando dizer quem é de verdade o Superman, ou seja, esse Superman do James Gunn, do David Gordon Sweat, é um Superman que não... É o verdadeiro... Alguns defendem, como é o nosso caso, enfim, aqui, eu e a Gabi, né? Ou seja, é um real Superman, é um Superman
que faz o bem, que se preocupa com as pessoas e tudo mais, e tem uma outra, óbvio, gentil, né? Ou seja, tem uma gentileza, né? E tem uma outra fatia de fãs que defende que talvez o Superman fosse o Superman do Zack Snyder, que é o macho alfa, que ele é forte, peito estufado, que ele... uniforme preto. É aquela história toda. Que se a gente traçar um paralelo, é muito do que a gente tem hoje em termos de polarização, principalmente nos Estados Unidos, né? Ou seja, o Trump dizendo que o verdadeiro americano é aquele cara de cabeça erguida que tá ali encarando tudo com uma arma, né, peitando os seus próprios compatriotas e o mundo com uma arma na mão, e que o resto tudo é cultura woke. É tudo cultura woke. Esse paralelo é uma coisa que fica clara para você, e mais do que isso, esse é um paralelo que não existe, talvez, herói mais adequado para se traçar que o próprio Superman? Então, isso que você está comentando é uma coisa, curioso, né? Porque normalmente, ou pelo menos no que eu pude observar durante a pesquisa, né? Você tem algo, assim, um imaginário mais ou menos fixo do que ou do que seria o Superman dentro daquilo que a DC ali, ou Warner, sei lá, tá colocando como o personagem, certo? Então, por exemplo, lá no começo dos anos 30, a gente vê um herói da classe proletária, tal, defensor ali, né, de um proletariado ali dos Estados Unidos dentro do contexto do New Deal, tal. Então você consegue ver isso claramente. Depois você vê, né, ele vai virar um patriota na Segunda Guerra Mundial, depois um conservador. Na era Reagan, né, nas mãos do Bernie, ele vai virar um Yuppie, né? Então, mas ok, assim, meio que o público ele acompanha essas mudanças, assim, você não tem, pelo menos eu não consegui mapear nenhuma disputa digamos assim, pela interpretação dele, né, do que seria ele, do que seria o verdadeiro Superman e tal. Lógico, tem aquela coisa de fã, né, mas tudo bem, falar, mas esse não é o meu Superman, mas é uma coisa mais localizada, né, digamos assim, é uma disputa entre concepções de personagem, entre estilos de história e tal. Agora, é curioso porque assim, o que você vê hoje, né, principalmente, né, que eu mencionei assim, com essa história do Trump lá colocar a verdade, justiça e o jeito americano e colocar ele de Superman, com essa disputa entre o filme, né, mas o verdadeiro Superman é do Zack Snyder, né, que era, né, enfim, um cara mais, né, digamos, um personagem quase ali beirando, né, o fascismo, tal, de um jeito, né, enfim, você tem essa disputa, né, mostra exatamente essa cisão, né, assim, ou seja, quando eu tô olhando pro Superman, né, o que eu tô vendo? Eu tô vendo aquele cara que ele abraçou os Estados Unidos como um ideal político, que né, assim, veja, o que os Estados Unidos têm de melhor, né, para oferecer? É aquela ideia de que, assim, olha, aqui é uma terra escolhida, uma terra, enfim, privilegiada, tal, que você vai realizar todas as suas potencialidades. O que você precisa ter para participar dessa terra? Você tem que comungar dos nossos ideais. E aí todo mundo aqui é bem-vindo, né? Todo mundo que comungar desses valores é bem-vindo. Então o Superman, né, que é um imigrante, então ele vai lá, ele adota esses valores e ok, isso aqui está aberto para todo mundo desde que parta, né, desde que comungue desses valores. E agora você tem outra concepção que é assim, não, a gente quer o quê? A gente só quer branco, de uma determinada origem, de uma determinada etnia, tal. Esse é o imigrante que a gente quer, o resto não, né? E é claro que na história dos Estados Unidos, né, óbvio que várias populações, né, indígenas, enfim, judeus, em algum momento, irlandeses, né, vários outros foram discriminados. Certo? Então, assim, a disputa é essa, assim, que Superman que eu tô vendo? Eu tô vendo ou melhor, que Estados Unidos que eu tô vendo quando eu vejo o Superman. Quer dizer, é essa nação aberta para todo mundo que comungue desses ideais, ou é essa nação que só quer um tipo de imigrante e é fechada e discrimina e nega, né, o sonho americano para os outros? Veja, quando o Trump coloca o American Way ali, né, no post da Casa Branca, ele está dizendo justamente, não, a gente quer essa seleção mesmo, isso aqui não é para todo mundo,
né? Em contrapartida, a posição da DC, né, e obviamente a posição do filme, né, do James Gunn, é essa outra desse ideal aberto, dessa nação política que pode, né, digamos assim, realizar esses sonhos, tal, desde que, né, você comungue desses valores né, que eles se pretendem universais, por mais criticável que isso seja, mas essa é a ambiguidade que eu vejo, né, nessas disputas que a gente vê muito claramente, né, como você pontuou, hoje, né, em vários aspectos, e dentre eles dessa disputa aí desse pessoal que conheceu o Superman pelo Snyder, que não aceita, né, qualquer outro tipo de concepção do personagem e que, né, talvez tenha conhecido o Superman do Snyder e aí, né, e acha que aquilo é a concepção, digamos assim, que melhor reflete o personagem, quando não é, porque, por exemplo, assim, o Superman lá do filme, pô, tá cheio de referência à Era de Prata, né, elementos clássicos da mitologia do Superman, como o Krypto, né, que foi resgatado, por exemplo, né. Sim, eu ia falar isso para você com essa questão da polaridade dos imigrantes, né? Porque isso foi um dos assuntos que veio à baila também, né? Na questão do Superman. O Superman, todo mundo, as pessoas que, na verdade, abraçaram, principalmente a nova geração, que talvez não tivesse outra referência do Superman, porque nós ainda temos referência do Christopher Reeve ainda, e nós somos, né, leitores de quadrinhos, então a gente ainda faz parte de outra bolha que ainda conhece o Superman clássico, né? Tipo, de como ele foi pensado, né? De que ideais que ele representa e tudo dos quadrinhos. E também acompanhamos diversas mudanças que houve, né? Tipo, entre diversas equipes criativas que escreveram Superman diferentes, e foi-se o martelo, um monte de coisa que a grande parte da população que está indo no cinema assistir Superman para se divertir não tem essas referências. Então, eles estão pensando direto no quê? No filme do Snyder, ou os mais velhos no Christopher Reeve. E aí, essa questão do imigrante veio à tona, falando, o Superman é um imigrante, né? E todo mundo, não, porque ele é americano, porque ele falou, não, ele é um alien. Uhum. E ele é um alien, assim, e assim, a minha pesquisa, assim, eu tô fazendo uma pesquisa, não posso falar muito sobre, porque eu sou muito supersticiosa, então eu não gosto de ficar falando muito sobre coisas que eu ainda não fiz, né? Uhum. Mas eu tenho ideias de fazer, e você sabe que eu pesquiso bastante essa área, que é a questão dos judeus nos quadrinhos, né? Tipo, como que eles participaram e que realmente foram os pilares desse mundo dos quadrinhos, né? Foi um dos que ajudaram a criar o Stan Lee, o Jack Kirby, os dois judeus e então, tantos outros, os criadores do Batman, todos eles, que eles eram imigrantes. O Schuster também, judeus, né? Exatamente, os dois eram judeus e criaram o Superman cheio de códigos e simbolismos judaicos ali, tá tudo ali, desde o nome dele até o mundo dele destruído, ele não se sentia, como é que fala, abraçado na terra, ele tem que se provar o tempo todo, isso tudo, um monte de questão judaica aí no meio, né? Uhum. Mas principalmente lembrando que eles também eram imigrantes, eles também procuravam, então assim, muito disso era refletido nos heróis, né? Principalmente no Superman. Então, ele era um imigrante justamente por isso. Ele era um imigrante porque quem criou era imigrante também e estava procurando nessa América um lar, né? Um lugar que também, e mesmo assim, um lugar que rechaçava eles, rechaçou. Tanto é que eles não conseguiram trabalhos melhores e se relegaram a ser quadrinistas porque eles não podiam exercer trabalhos melhores. Eles eram proibidos, os judeus eram proibidos, imigrantes em geral, mas tipo, judeus também proibidos de ocupar certos cargos, eles não podiam ser advogados, eles não podiam ser médicos, eles não podiam nada disso, por isso que eles foram para a margem, que geralmente foi a parte do entretenimento e cultura, que foi isso, cinema, quadrinhos e música, por exemplo, né? Grande parte foi... Então, isso é muito interessante ver que ter essa visão, sim, o Superman é um imigrante. Ele é um imigrante. Não adianta chegar e falar que não, que ele é um fruto americano, do American Way of Life, mas ele é um imigrante. E é engraçado isso ter virado uma grande questão, né? Porque
para nós era muito óbvio, e acho que isso foi óbvio durante muito tempo. Se a gente parar para pensar, por exemplo, no Dean Cain, né, nosso nada querido Superman da série Lois and Clark, recentemente, quando se deparou com essas questões a respeito do Superman ser ou não um imigrante e tal, dizendo, não, imagina, isso aí é cultura woke, na minha época não era assim, corta para as pessoas buscando um episódio da série que ele mesmo gravou, na qual isso era explicitamente abordado. E isso nós estamos falando dos anos 90, né? Então, assim, é muito louco a gente ver o quanto esses Estados Unidos de hoje, parte deles, pelo menos, né, dos Estados Unidos de hoje, ao descobrir uma coisa que parece tão basal a respeito do personagem, não reconhece isso dentro dele, né? Então, mas você veja, é interessante também sobre essa questão do imigrante, né? Em 2017, saiu, não sei se vocês vão lembrar, tinha lá um quadrinho mensal lá do Superman, em que ele defendia, né, tinha alguns imigrantes legais, tal, ali em Metrópolis, a polícia, naquele momento, vai para cima daqueles imigrantes, né, e vai atirar, e ele fica na frente, obviamente, protege ali aquelas pessoas, tal, e ok, né, e aquilo gerou uma comoção. As pessoas, assim, essa que era uma coisa banal do Superman, virou uma questão na internet, porque as pessoas falam assim, olha, como assim o Superman tá contra a lei? Né, assim, uma parte do povo falou assim, não, mas como assim um Superman que fica contra a lei? Eu falei, não é possível que as pessoas estão discutindo isso, assim, estão discutindo se ele tá a valor da lei ou não, quando ele tá protegendo a vida, assim, a vida das pessoas, mas como que assim, isso me espantou, né, falei assim, como que esse público leitor conseguiu ver nisso uma questão, assim, que dúvida que tem que um personagem como o Superman, ele estaria protegendo a vida independentemente de quem fosse, né? Mas isso virou uma questão, né? Tanto aqui tanto nos Estados Unidos quanto aqui também isso reverberou aqui na internet, que é um pouco, como eu falei assim, você vê esse imaginário já em disputa, né, porque para aquelas pessoas era isso, assim, essa interpretação do Superman é isso, assim, não, o Superman é o cara que tá a favor da lei e ponto, não importa se a lei é injusta. Não, o Superman não é esse, assim, ele não foi esse cara, né, pelo menos não sempre, né, então você tem essa disputa, né, muito forte ali, né, entre essas duas visões, né. Outro ponto também que é interessante notar que o John Byrne, quando ele foi pegar o personagem, né, que o Byrne é um conservador, a fase que ele tá no Superman, ele vira um republicano, né, inclusive tem uma matéria do Washington Post que perguntam para ele, né, perguntam pro Byrne assim, o Superman vai virar republicano? Aí ele responde assim, não, ele vai ser super republicano, né, então, é isso. Meu Deus. O Byrne, mas assim, é a visão dele, e se você ler as histórias do Byrne, assim, é muito nítido aquilo, né? Não aparece explicitamente, igual ele deu a entrevista, mas você nota, né? Isso. E olha só que curioso, era ideia do Byrne que, assim, a ideia dele era que esqueci o nome da mãe agora do Superman, mas enfim, a mãe kryptoniana do Superman, acho que bom, enfim, ela viria grávida dentro da nave, né? E ela daria luz ao Superman na Terra, né? Ou seja, o Byrne ele queria fazer com que o Superman deixasse de ser imigrante, mas a DC vetou, né? A DC falou, não, é importante que ele permaneça como imigrante, porque isso, né, assim, isso tem um peso na história dos Estados Unidos, né? É uma nação feita de imigrantes. É curioso, né, que hoje em dia isso esteja em disputa, né? Que as pessoas não querem relegar isso a um segundo plano, né, no personagem. Sim. E tem uma coisa que você falou que acho que também bem importante nesse aspecto político, a gente pensar talvez politicamente que momento os Estados Unidos estavam vivendo quando a DC decidiu que nós não estaríamos mais falando de American Way no slogan do Superman, e sim Better Tomorrow,
Acho que o American Way, na verdade, o Trump trouxe agora de volta, mas já não é o slogan do Superman, tem um baita tempo não, mas tem um tempo já, né? Em que momento político a gente estava vivendo aquilo justamente para a DC entender que era hora de mexer nesse vespeiro? Então, isso é uma mudança gradativa, né? Então, por exemplo, você pega assim, depois da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim e tal, depois da Guerra Fria você começa a notar uma mudança nas histórias do Superman. Então, por exemplo, você pega aquele Paz na Terra, que é aquela que ele vai lutar contra a fome, né? Que ele faz? Bom, aquela que é do Paul Dini, é famosa, né? Essa história. Então, ele fala, né? Vai lá, eu quero acabar com a fome no mundo em um dia. Ou seja, que ele está fazendo ali? Ele está intervindo, né? Está fazendo uma intervenção global. Qual que é a justificativa? Eu vou fazer com que as pessoas não passem fome. Beleza, o que é isso? Isso sinaliza uma mudança na retórica dos Estados Unidos. Isso você vê na política, né? Então, assim, por que os Estados Unidos interviam durante a Guerra Fria? Qual que é a justificativa deles intervirem em qualquer outro país do mundo? Eu preciso conter o comunismo, né? Por que eles apoiaram aqui a ditadura no Brasil? Eu preciso conter o comunismo, né? Porque eles apoiaram todas, né, as ditaduras da América Latina. Por conta disso, vou conter o avanço do comunismo. Bom, Guerra Fria acabou, certo? Como é que eu justifico? E agora? Que vai conter o quê? Então qual que vai ser a desculpa agora? É questão humanitária ou proteção dos direitos humanos. Então por que eu intervenho? Né? Porque eu vou garantir o cumprimento dos direitos humanos. Então, nesse momento, o Superman começa a ter um apelo global. Essa história, né, do Paz na Terra é muito paradigmática para a gente pensar isso, mas tem outras que vêm nessa pegada em sequência, né, como por exemplo aquele Superman versus Elite, né, aliás, né, que é o What's So Funny About Truth, Justice and American Way, né, que tem agora uma nova versão, que aí no desenho virou Superman versus Elite, né, o que aparece? Aparece um supergrupo ali, que é tipo o Authority, e começa a, enfim, né, desrespeitar os direitos humanos, tal, e de um apelo global, o Superman fica meio desnorteado, né? O título dessa história é muito legal em inglês por conta disso, né? Porque, assim, a questão, o que tem de tão engraçado em Verdade e Justiça e o American Way? Porque é isso, né? É um momento que aquilo tá virando risível, né? E aí o Superman tá mudando, então, fala assim, olha, a questão, o American Way já não é mais o suficiente, né? E depois, posteriormente, né, você tem uma história chamada O Incidente, né, que ele diz claramente isso, né, que ele fala assim, olha, o American Way ficou pequeno, o mundo tem problemas muito mais complexos e eu não posso mais, né, o Superman diz, eu não posso mais ficar atrelado ao meu país. E ele renega, né, ele nega a cidadania americana e também então puta bafafá. Então você vai acompanhando essa mudança, certo? Então, e aí o que vai acontecer? Sabe esses malucos da extrema direita americana, o que ele vai dizer assim? O Superman virou parte da elite globalista, né? É justamente isso, esse é o ponto de disputa, né? Ele fala assim, olha, então o Superman é isso, assim, ele não defende mais os ideais americanos, ele faz parte dessa elite globalista. Então a questão é mais ou menos essa. E em 2021 é o que você estava pontuando, né? Foi aí, então em 21, que virou, né? Hoje oficialmente não é mais Verdade, Justiça e American Way, mas Verdade, Justiça e um Amanhã Melhor, né, desde 2021. Então, quando o Dean Cain, que é uma entrevista que ele deu bem antes, né, de toda essa coisa do ICE e tal, que ele foi ali, né, dele defender esse absurdo que o Trump está fazendo com os imigrantes nos Estados Unidos, né, mas ele deu uma entrevista dizendo assim, olha, hoje eu não conseguiria dizer que o Superman defende o American Way. E é verdade, porque o slogan mudou, né? Não é mais. Então, hoje um pouco dessa disputa é essa, né? Assim, cadê o American Way? A galera dos republicanos, né, ou o pessoal da extrema direita querem esse Superman. Não, eu quero o meu American Way de volta. Tanto é que é isso que estava escrito na publicação da Casa Branca no Trump, né? Verdade, Justiça, American Way, que não é mais que não é mais o Superman da DC, né? Então a gente mapeia mais ou menos por aí essa questão. E o que, na verdade, é muito louco, eu tava pensando isso esses dias, assim. O que faz do Superman esse personagem
tão icônico, digamos, e tão suscetível a esse tipo de paralelismo. Puta caralho, palavrinha difícil do cacete. Porque, veja só, claro, carregou durante décadas a história do American Way no próprio slogan, não sei o que, blá, blá, blá. Mas a gente tem outros personagens que são ainda mais abertamente patrióticos que o Capitão América. O Capitão América veste uma porra de uma bandeira, né? O que faz do Superman, talvez, essa figura que permite esse tipo de compreensão muito maior a respeito da temperatura dos humores, enfim, do que vinha acontecendo na política americana, mais até do que um Capitão América, por exemplo, é o exemplo talvez mais extremo que eu consigo pensar. É o fato dele ter sido o primeiro, considerado, né, o primeiro grande super-herói, em 38, aquela história, ou tem algo mais em torno do herói? Então, talvez assim, o único paralelo mesmo que a gente poderia traçar, né, assim, se houvesse algum personagem que pudesse também rivalizar, ou então, né, permitir esse mesmo tipo de leitura que a gente faz do Superman, talvez seria o Capitão América, mas eu não estudo Capitão América, né, então não vou dizer, né, não vou arriscar, se assim, não vou colocar os dois para competir, mas talvez se tivesse um outro grande rival aí para essa questão assim, qual é o melhor termômetro, né, desses humores, quem seria? Seria o Superman ou o Capitão América? Talvez o Capitão América, mas aí, enfim, então o pessoal que estuda o Capitão América. Agora, no caso do Superman, né, então assim, eu acho que isso colou bastante por conta, primeiro, ele vai respondendo algumas, assim, digamos assim, necessidades históricas, né? Então, por exemplo, ele é criado no contexto ali da depressão, do New Deal, então ele veste esses valores, né? Ele é considerado um New Dealer, né? Um defensor do New Deal, como vários personagens super-heróis, inclusive, né? Eles eram New Dealers, eles têm uma primeira geração ali. Só que a mudança que ele vai passando, né, de alguma forma está sempre em diálogo com essas questões. Então, ali na Segunda Guerra Mundial, como eu falei, ele vira um patriota, né? Ele vai fazer parte do esforço de guerra, né, dos Estados Unidos, tal. Então isso tem um impacto. Depois, ali, durante a Guerra Fria, né, ele vai virar um cara que é mais conservador, né, vai virar assim, ele vai vender o sonho americano, tipo assim, qual que é o sonho americano? É ter uma casa, carro, casar, né, e é isso. Então, que tem várias histórias dos anos 50 e 60, daquela que eles chamavam de história, todas são, né, mas eles chamavam de história imaginária, né, que seria assim, o que teria, mais ou menos, o que teria acontecido se, lá. E aí... tipo um arife ali e tal. E aí, tem um monte dessas histórias que, assim, qual que é o final do Superman? O final do Superman é casar e ter uma casa, assim, uma super casa, sabe, assim, ou ele casa com a Lois Lane, ou ele casa com a Lana Lang, ou com alguma outra, né, algum interesse romântico ali feito pra aquela história. Então, ele meio que também vai virar um garoto propaganda desse American Way. Falar, tem uma casa, carro, eletrodoméstico, uma esposa, tal, um emprego, e é isso. Né? Então, e o medo também, né? Durante a Guerra Fria, começa aquela coisa do Krypton ter explodido. Talvez, né? É interessante, nos anos 50 você vê Krypton explodindo, você vê um cogumelo atômico, que não era desenhado assim antes. Né? Dessa época que a Kryptonita vira radioativa. Né? Por que a Kryptonita... Pra meter medo, né? Exatamente. Então, assim, também está ligado aos medos e os sonhos dos Estados Unidos daquele período. O Superman da década de 70, né, ele também, é um a década de 70, Watergate, escândalo de corrupção, Vietnã, o American Way está sendo questionado. Superman, você vê nas histórias, ele constantemente está em dúvida, ele constantemente tem medo, ele não sabe o que fazer, né, então ele vai, tanto é que é uma época de venda baixa, né, da DC. Quem que volta, quando o Superman volta a vender pra caramba com o Bernie, que ele fala, não, peraí, esse Superman tem que ser um Superman que era o Superman do Christopher Reeve. O Superman do Christopher Reeve, que onde ele tá quando tá rolando Watergate e o cacete, ele tá lá na Fortaleza da Solidão.
tá lá nos 12 anos. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. Pô, basicamente, o Superman do Christopher Reeves, pô, peraí, eu cheguei aqui antes, eu não vi toda essa merda que aconteceu, e quando ele sai da fortaleza, ele pode dizer assim, ele é aquele cara inocente ainda. Então, quando ele fala assim, eu defendo a verdade, a justiça, o American Way, você acredita. Né, você compra aquilo. Inclusive tem relatos da época, né, que quando ele falava isso, quando as pessoas ouviam essa frase no cinema, nos Estados Unidos, as pessoas davam risada. As pessoas achavam aquilo engraçado. Só que no final do filme tava todo mundo aplaudindo e achando o máximo. Né? Né? E aí quase, como é que fala? Não é só inocente, chega a ser uma coisa meio infantil, né? Então, porque isso assim, ele não, porque, e é pura no sentido assim, ele não tá fingindo, ele realmente não viu aquilo. Então, digamos assim, ele não foi maculado por essas questões. Ingênua. É isso. Então, ele não foi maculado por aquilo, então ele pode, né, dizer aquilo, e veja, naquele momento, de alguma forma, as pessoas estavam precisando daquilo, pelo menos nos Estados Unidos, né, estavam precisando daquilo. Depois eu falei, aí vai, né, o super republicano, a história, também tem relatos da época assim, cara, na era Reagan, os Estados Unidos viraram republicanos, assim, o Reagan é um dos maiores, assim, é considerado um dos mais populares da história dos Estados Unidos, né, e um dos mais queridos também, tanto é que quando o Trump começou a fazer cagada, agora no segundo mandato, o que o pessoal fala? Fala assim, olha, nem o Reagan, assim, você tá maculando até a história dos próprios republicanos, porque o Reagan não faria isso. Né? Um jeito de você criticar, né, digamos assim, olha, até os republicanos, tem uma parte dos republicanos também que não concordam muito com o Trump, apesar de poder, de querer surfar na onda para poder se eleger, mas não concorda muito com o que ele faz, né, e é curioso, porque, por exemplo, em 2025, quando você vê assim, você olha a bilheteria do Superman, ela assim, nos Estados Unidos, a bilheteria doméstica quebrou vários recordes. O que ferrou a bilheteria do Superman foi a bilheteria global. A bilheteria dos Estados Unidos bateu o recorde, né? Então, quer dizer, de alguma forma, mesmo aquelas pessoas terem vindo votado no Trump, mas assim, de alguma forma, esse Superman do James Gunn, que é um Superman, digamos assim, mais progressista, né, tá tendo alguma ressonância ali naquela população. Né? Então agora assim, por que isso acontece? Né, eu falei, eu acho que é isso, assim, os autores foram percebendo isso, e isso foi meio que posto uma questão, tanto é que todo autor que vai passando, principalmente, né, dos anos 70 para frente, assim, todo autor que vai pegar o Superman, ele quer trazer, começa a ter isso, né, ele quer estabelecer esse diálogo com o que está rolando na política, e uma coisa vai reforçando a outra, até reforçando as próprias leituras, né, então acho que é um pouco por aí que explica, né, por que ele virou, né, esse ícone cultural, por que ele é tão importante, mesmo que nem sempre ele seja o que mais vende, porque hoje seguramente não é, né? Provavelmente hoje o Homem-Aranha, Batman vendem muito mais que o Superman, mas ele é culturalmente mais importante. No meio do caminho, a gente tem um Superman. Estamos falando, obviamente, do Superman enquanto reflexo político aí dos Estados Unidos, vice-versa, os Estados Unidos enquanto país que reflete o Superman, né? O Superman da época. Mas no meio do caminho a gente teve um Superman que refletia uma parada diferente e ao mesmo tempo talvez um olhar também sobre como os Estados Unidos enxergavam o mundo pelo olhar de um escocês, que é Entre a Foice e o Martelo. O quanto, na verdade, este Superman pode ser um Superman que também ajuda a entender de alguma forma os Estados Unidos. Da Foice e o Martelo, você disse? Exato. Então, eu reli, inclusive a gente fez, não sei se vocês ouviram, a gente fez, né, um episódio sobre o Entre a Foice e o Martelo, né, e é interessante porque ali, ok, né, ele coloca ali né, é o que teria acontecido, né, se o Superman caísse ali na União Soviética, tal, que seria o Superman comunista, mas é curioso que ele tá fazendo assim, se você pegar para ler a Foice e o Martelo, ele está fazendo uma crítica, né, à leitura que os Estados Unidos fazem da União Soviética, que era o quê? Você não tinha liberdade ali,
você não tinha o direito à liberdade de expressão, aquilo era um regime, né, ditatorial, tal, tem toda essa crítica. E é curioso porque aquilo ali tá na onda do 11 de setembro. Né, assim, tá na esteira daquele momento ali dos Estados Unidos. Então é curioso, quando você lê, você pode ler Entre a Foice e o Martelo, que assim, quando o Miller lá, ele tá olhando, ele tá falando, ele tá criticando a União Soviética pela falta de liberdade, mas na verdade o paralelo com o que estava acontecendo nos Estados Unidos, das pessoas abrindo mão, né, de direitos, que é um pouco a treta da guerra civil da Marvel, né? O quanto da sua liberdade você está disposto a abrir mão por conta da sua segurança. Né, que também é uma história que vem no bojo ali do 11 de setembro, da Guerra ao Terror. Então é curioso, porque quando você lê A Foice e o Martelo, se você contextualizar, muito do que eles estão criticando na União Soviética, na verdade, eles estão criticando o que está acontecendo nos Estados Unidos naquele momento. Né? Então talvez seja um pouco por aí que esse Superman ajuda a entender, ainda que seja um Elseworld e tal, mas é muito curioso você contextualizar e ver, né? A gente comenta isso brevemente no episódio, e eu encontrei alguns artigos, 1 ou 2 artigos em inglês, né? Alguns artigos científicos sobre isso, que os autores também vão um pouco nessa interpretação, de que na verdade a crítica que você tem à União Soviética no Entre a Foice e o Martelo é a crítica do Miller, mas aos Estados Unidos daquele período. Eu queria... Você levantou a bola do Superman inicial, né? Ou seja, se a gente for parar para pensar, até o primeiríssimo Superman era até mais um vilão do que qualquer outra coisa, né? E aí depois entra esse Superman agora logo depois vem o Superman que tem talvez uma conexão, né, com a classe trabalhadora e tal. Corta para 2025. Nós temos um outro Superman agora, também com uma conexão super próxima com a classe trabalhadora, que é o Superman Absolute. Uhum. Eu também queria ouvir um pouquinho de você assim sobre o zeitgeist que a gente tem hoje, que permite que essas reinterpretações que eles fizeram dos personagens absolutos, que é curioso, assim, né? Ou seja, para quem não está ligado no que a gente está falando, deveria estar ligado que a gente fez uma matéria sobre isso lá no Gbzilla, hein? Vou lá, fica aqui um puxão de orelha. Mas é basicamente a DC fazendo o seu universo Ultimate, só que o objetivo claro ali é talvez uma versão um pouco mais sombria, porque em tese esse universo ele é produzido a partir das energias do Darkseid. Então, esse universo, em tese, tem uma versão um pouco mais, né? Mas é curioso que, por exemplo, o Batman é um campeão da Era Maromba, forte pra cacete, dá-lhe cacetada em todo mundo, não tem problema nenhum em arrancar pedaço das pessoas, é isso aí. A Mulher Maravilha é, na verdade, uma semideusa que está muito mais próxima dos deuses do submundo do que efetivamente dos deuses do Olimpo clássico. Mas, por enquanto, no meio a gente tem o Superman. O Superman, escrito pelo Jason Aaron, é um personagem que é efetivamente da classe trabalhadora. Ou seja, ele não é, na real... não teve aquela infância, vou usar muitas aspas aqui, porque enfim, né, ele não teve aquela infância, digamos, privilegiada que teve o Clark Kent, que a gente bem conhece, assim, super bem protegido pelo casal Kent, no sítio deles, claro que eles não eram ricos, milionários, não eram a família Wayne, mas enfim, bem protegido. Não, ali o Superman Absolute é um Superman, né? O quanto esse Superman também pode ser enxergado, talvez, como um reflexo dos Estados Unidos hoje. Então, eu não acompanhei, acho que eu li só as 3 primeiras edições, né, do Superman Absolute, eu não fui, não segui em frente com a leitura, até preciso retomar, tá? Dos 3 ali, eu li a primeira edição dos 3, do Batman o Batman eu achei interessante. Eu acho que a que tá mais parecida com a personagem que a gente conhece é a Mulher Maravilha, porque apesar dela ter sido criada, né, no inferno ali, na versão Absolute, ela meio que permaneceu ali íntegra, né, pelo que eu pude ver da primeira edição.
né, dentro, mesmo sendo criado ali, né, no inferno, no submundo, né. O Batman também tem alguns elementos interessantes, mas também não segui. Do Superman ele ia até o terceiro, e é isso, né, que você falou, assim, o Superman, a origem dele kryptoniana é uma origem aristocrática, né, toda vez que a gente vê né, o Superman ali, a família do Superman é uma família aristocrática, tal. Aliás, muito legal eles terem também mexido nessa parte do filme também. Sensacional. Exatamente, né, que, assim, subverteu totalmente, né, porque você tá achando que em algum momento do filme ele vai revelar que aquela mensagem é falsa, alguma coisa assim, e não, né. Muito bom, É isso mesmo. Então, e aí, bom, no Superman Absolute é isso, né? Aí eles pegam, né, o casal ali de kryptonianos lá, o pai e a mãe dele não são, né, não são aristocratas, são da classe proletária ali de Krypton, é uma casta, digamos assim, uma casta proletária ali que tem. Ele também não chega a beber na Terra, né, ele já chega adulto, né, aqui para a Terra, então isso tem algumas mudanças, ou seja, ele não vai ter mais, digamos assim, os valores do Kansas, os valores de um pequeno proprietário do Kansas, que são valores rurais, né, que são valores que a gente pode que tem uma certa afinidade ali com, né, esses Estados Unidos do Sul, né, digamos assim, que isso não tem realmente na versão Absolute, né? Agora, como que o Jason Aaron trabalha isso, até o momento que eu li, né, isso estava posto como, bom, você vê, assim, isso ele permanece, assim, é um cara que defende os fracos, os oprimidos, ele fica ali ao lado das populações menos favorecidas, mas isso é o Superman que a gente conhece, né? Como que isso vai impactar a relação dele ali, aí precisava ver como é que isso se desenvolveu ao longo da história. Mas não deixa de ser interessante, né, essas mudanças de origem, né? Então, assim, o cara tentar resgatar, o Jason Aaron ali como autor, ele querendo ou não, ao fazer, né, os pais dele, os pais kryptonianos proletários, ele está estabelecendo um diálogo forte ali com a origem do personagem, né? Como, por exemplo, o Grant Morrison tentou fazer também quando ele passou ali pelos Novos 52, né? Que é meio resgatar essa origem proletária ali do Superman, né? Fato. Não, você falou do Grant Morrison, eu achei até que você ia falar do All-Star, mas faz todo sentido essa passagem aí, né, dos Novos 52, apesar da calça jeans, apesar e tudo mais, acho que, né, tem bastante dessa pegada, é verdade. Você vê assim, se não me engano, a primeira ou nas primeiras edições é isso, que assim, é o Superman fugindo sendo alvejado pela polícia, né? Que nas primeiras histórias você não sabia mesmo se esse cara era um herói, ele várias vezes ele entrava em confronto com as figuras de autoridade, assim, porque ele não é, digamos assim, ele não era aquele cara associado a esse Superman ligado à lei e à ordem, já vai ser o Superman dos anos 50, o Superman proletário ali, vira e mexe, ele entra em atrito com demora, digamos assim, para ele entrar nesse acordo com as forças da lei, ele tem o senso de justiça dele, ele aplica e é isso também, meio fascista, né, mas é isso, né. Sem dúvida. Meio fascista. Também queria lembrar de uma outra versão, na verdade, do Superman, que tem dois lados, digamos assim, que é a versão do Reino do Amanhã. Que, em certo momento, é um Superman que, enfim, é um Superman bem, na primeira representação, ali no começo, bem bucólico, mas para enfrentar aqueles heróis ali dos anos 90... né, enfim, que são basicamente os heróis da Image ali, né, enfim, representados, ele acaba se tornando quase como um fascistinha, que eram os fascistinhas que ele mesmo, depois ele se arrepende, evidentemente, e tal, mas se torna quase como um fascistinha que seriam os mesmos fascistinhas que ele combatia. Esse momento ali dos anos, principalmente dos anos, ali entre o começo e a metade dos anos 90, em que a gente teve justamente os leitores mergulhando muito mais, leitores de quadrinhos de super-heróis aqui especificamente, tá? Mas leitores de quadrinhos de super-heróis mergulhando muito mais profundamente em heróis mais
fortes, violentos, radicais, aquela coisa dos primórdios da Image, enfim, os heróis que tinham músculo até na gengiva e tal. Eu tenho a sensação, e aí o Reino da Manhã para mim soou quase como uma sátira, entre muitas aspas, disso, mas eu tenho muito para mim que o próprio conceito do Superman, talvez o Superman e o Capitão América tenham sido os dois heróis, inclusive, que mais sofreram nessa fase. Eu sinto que eles foram personagens que foram muito questionados pelo próprio público, né? Ou seja, o público, no fim das contas, assim, isso é um bagulho ultrapassado, eu quero um negócio mais radical, eu quero o Wolverine, eu quero o Venom, eu quero o Youngblood, qualquer coisa que eu valha. Isso também era um reflexo, né? Até não só a existência do Superman, mas a própria rejeição ao Superman também é um reflexo, né, do momento que se vivia. Sim, não, isso aparece muito bem, né, no Reino da Manhã, que ele tem aquela, né, quando tem o confronto dele com o Magog, que seria o ápice desse herói dos anos 90, lá da Image e tal, né, que ele, naquele confronto, que você vê que o Magog tá perdido, né, porque ele fala assim, não, eles me escolheram, na hora que ele vai confrontar o Superman, ele fala assim, você abandonou a Terra, né? E eles me escolheram, ou seja, eles escolheram o cara que mata no lugar daquele que não mata, eles escolheram eu, né, que eu sou aqui, digamos que sou o pior que os super-heróis podem representar, e não você, quando eles, né, o Magog, essa cena é muito foda, porque você vê que o Magog tá perdido, né, e é nesse momento que também que o Superman decide falar, não, então agora eu vou resolver essa parada, que aí ele criou o Gulag lá para aqueles heróis e tal, é bem curioso essa fala do Magog, e é bem interessante esse momento do Reino da Manhã, porque o Mark Waid, ele tem essa ideia, né, que o Superman não mudaria, né, que é meio equivocada, mas a visão dele, que o Superman não mudaria, e ele sempre tá representando esse bastião de moral, tal, não sei o que é um pouco o que estava acontecendo na época. E aí tem uma imagem que eu acho muito emblemática dessa época, que é do retorno do Superman, que tá, não sei se vocês vão lembrar, no retorno que é ele, com aquele uniforme preto, com os mullets, com 2 metrancas atirando. Falei, isso é Superman. Né? É o Superman que precisava vender ali e falou assim, gente, bota umas metrancas na mão dele e é isso, cara, vamos fazer esse personagem. Exatamente. Cara, muito bom esse papo. Queria te agradecer demais pela conversa. Onde, na verdade, as pessoas encontram o livro. Então, vamos lá. Verdade e Justiça, onde as pessoas encontram o livro e de que maneira, obviamente, elas te encontram também, caso queiram ler um pouco mais, te ouvir um pouco mais, enfim. Uhum. Bom, antes de mais nada, então já vou agradecer novamente a Gabriela, o Thiago aí pelo espaço aqui pra gente conversar, sempre é um prazer, né, falar da minha pesquisa, falar do livro e tal, enfim, muito obrigado. Bom, quando, assim, a gente não sabe nunca em que momento as pessoas estão ouvindo, então é provável, se você está ouvindo esse podcast perto do momento que ele foi lançado, a campanha no Catarse já está no ar, né? Então você vai, catarse.me/Superman, e aí você vai encontrar ali os apoios, tal. Se você estiver ouvindo isso entre os dias, talvez entre os dias 8, 9 e 10 de outubro, a gente tem um preço promocional ali dos primeiros dias. Se não, é um preço normal, que já está o frete incluso, tá? Então, catarse.me/Superman, tá ali o apoio. É importante falar, essa campanha, na verdade, ela é uma pré-venda, né? Então assim, a gente vai fazer o livro batendo meta ou não. Para que serve a meta que a gente estipulou? Para conseguir entregar o livro capa dura. Então, se a gente conseguir bater a meta, o valor que você pagar ali pelo livro capa mole, a gente consegue entregar, né, capa dura. Então é isso, na verdade, ela vai funcionar com uma pré-venda. É isso, catarse.me/Superman. Se por acaso você já está num futuro, né, talvez a gente já tenha, né, conseguido aí viabilizar o livro tal, capa mole é certeza que ele vai sair, talvez capa dura, aí você pode ir lá no perfil dos quadrinheiros, @quadrinheiros, você manda uma DM pra gente e a gente conversa ali como é que a gente consegue te enviar
o livro, né? Mas é isso, basicamente durante a campanha vai ser no Catarse, né? catarse.me/Superman. A gente deve lançar o livro até o final do ano, então em algum momento ali entre o final de novembro, começo de dezembro, o livro já vai começar a ser enviado, e a gente deve fazer um evento de lançamento em São Paulo. A gente só não sabe ainda onde, mas pelo menos um evento de lançamento vai ter, que a gente pretende também entregar, né, para quem apoiar, de repente quiser retirar com a gente aí no lançamento também, mas a gente ainda não sabe a data. Então são esses os locais. Então você pode ir lá pelo Catarse, que eu falei, o preço que tiver lá já vai estar o frete incluso, né? Então para qualquer lugar do Brasil, e de repente aí, se você estiver em São Paulo aí nesse momento do lançamento, que a gente vai divulgar também no nosso perfil do Instagram, que é @quadrinheiros, de repente você pode, e claro, a gente vai levar exemplar também para quem não apoiou lá e de repente quiser adquirir no momento do lançamento também, mas aí você fica por dentro no @quadrinheiros. E também tem o nosso podcast, que é o Papo Quadrinheiro, que você encontra no Spotify. Basicamente é aí que você encontra a gente. Boa! Valeu demais e, óbvio, até a próxima aí, pro alto e avante.